Bom dia, amigos, sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Estamos começando, como o amigo Zé gosta de colocar, com os resilientes, né? Num sábado de aleluia, temos aqui várias pessoas também que vieram compartilhar essa construção, que é tão importante das novas construções sociais de aprendizagem e educação. A Viviana esteve aqui se colocando, trazendo também como funciona a sua experimentação de vida, o que ela tem de busca, né? Viviana, você quer deixar alguma colocação aqui na gravação também, para você se apresentar? Ah, s- Estão a ouvir? Eu não sei se estou em silêncio. Sim. Ah, só resumindo, dizer que, pronto, eu sou formada na área das Ciências da Educação, pela Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto. Trabalhei há algum tempo na área da formação de adultos. Neste momento não trabalho nessa área, sou gestora de projetos na área de desenvolvimento informática, mas não me identifico com o meio, já há alguns anos que trabalho nisso, mas não, decididamente é algo que eu quero mudar. A paixão pela educação mantém-se desde que comecei a estudar, desde pequena, eu acho. E, portanto, eu procuro agora envolver-me, aproximar-me do meio, da comunidade educativa, principalmente desta nova pedagogia, destes pensamentos, para poder construir ou começar a construir algo para o futuro e poder contribuir, no fundo, para a mudança da educação. Agradecida, Viviana, seja muito bem-vinda, tá? Obrigada. Então, nesse começo, nós organizamos sempre a dinâmica de grupo. Então, gostaria de ver quem poderia estar assumindo o guardião do tempo. O guardião do tempo é que ele organiza um tempo de fala. Então, nós fazemos um acordo de 2 a 5 minutos. Normalmente aqui nós utilizamos 5 minutos. Não é com o intuito de cortar a fala da pessoa, muito pelo contrário, é só com o intuito que todos possam ter a possibilidade de falar. Tem pessoas que têm uma construção mais simples de fala, ou seja, elas têm uma base, tem pessoas que acabam perdendo um pouco do tempo da fala e passa um pouquinho. Então, o que o guardião do tempo faz? Ele informa a construção de 5 minutos, ele vai informar no chat, 5 minutos. Se precisar de mais tempo, é só solicitar, eu preciso de mais 2 minutos ou 3 minutos para concluir. Se tiverem outras pessoas, é organizado também para ver a possibilidade das outras pessoas se colocarem e depois retornar a pessoa. A dinâmica de grupo é uma metodologia que o amigo Zé também incorporou à construção das comunidades de aprendizagem, vem do professor Lauro de Oliveira Lima, onde ele desenvolve a construção das relações humanas. Então, dentro disso, tem o guardião do tempo, né, tem o guardião das mãozinhas, que é o animador, na colocação do professor Lauro de Oliveira Lima, que é quando você levanta a mãozinha para solicitar falar, e no caso aqui, né, no ambiente digital. Se fosse fisicamente, também seria levantar a mão, mas seria a construção do animador diretamente. E normalmente nós temos também o guardião da memória. Aqui, como esse encontro ele, de formação ele é gravado, fica na memória da gravação. Mas se alguém se colocar para assumir um guardião da memória também, a construção que é feita é uma pauta sobre o que ocorreu no encontro, para que no próximo encontro nós possamos trazer essa construção e conversarmos, né, sobre o que estava sendo, quais eram as dúvidas, quais eram as questões. Eu vou compartilhar aqui com vocês. Sim, Bianca. Ó, o guardião da memória, eu poderia ficar com ele, eu prefiro. Eu gosto. E depois eu posso ter acesso a esse vídeo para eu fazer. Eu gosto da escrita, eu gosto de fazer escrita, né? E adoro isso, e é conteúdo para mim. Claro, Bianca. Bianca, toda a formação, ela está online no Comunidade de Aprendizagem, no YouTube, tá? Todas vão para o ar. Então, você consegue acompanhar ali no YouTube. Eu compartilhei aqui um drive no chat, que é o drive colaborativo que nós utilizamos, né? De cooperação, de colaboração, onde quem quiser escrever sobre o dia, colocar o que está ocorrendo, para fazer uma pauta, é bem-vindo. Ele é um Google Drive, ele está aberto, tá? A todos. Então, se você quiser trabalhar com ele para construir, fique
à vontade de trazer as escritas aqui, porque assim todos têm acesso e podem ver como está sendo construído, tá bom? Ótimo. Então, temos uma guardiã da memória, Bianca. Quem gostaria de ser o guardião do tempo, para organizarmos o nosso tempo? A formação ela tem 1 hora, né? Então, ela começa às 11 do Brasil e termina ao meio-dia do Brasil. Um guardião do tempo ou uma guardiã do tempo? Eu posso ser guardião do tempo. Olha, Silvana e a Viviana. Tudo bem, Silvana? Olá. Oi. Mas se a tia Viviana quiser, pode ser, não tem problema algum. Se a Silvana quiser ser em primeiro, porque é a primeira vez que cá estou, e então assim vou vendo como é que fazem. Até porque não estou a conseguir encontrar o chat aqui no telemóvel, acho que é mensagens na chamada, não tenho certeza. Okay. Já estou a ver, obrigada. Só confirmando, então. Viviana, você vai estar assumindo, ou Silvana? Se puder ser a Silvana hoje, eu posso ficar muitas vezes. É só porque é a primeira vez que cá estou e queria perceber ao certo como é que é. Pode ser a Silvana. Tá bem, pode ser. Obrigada. Então, agradecida, Silvana. Só explicar que todos podem fazer a construção, mesmo sendo a primeira vez, não há problema, tá, Viviana? É assim mesmo, nós construímos desenvolvendo, tá? O desenvolvimento humano, ele é necessário da vivência e relação, tá? Mas sinta-se à vontade. Então, acordar então com a Silvana e com todos 5 minutos? Tudo bem acordarmos 5 minutos? Alguém teria alguma outra? Certo. Se alguém tiver alguma outra proposta, só levantar a mãozinha ou solicitar, informar no chat. E precisamos também do guardião das mãozinhas. Alguém gostaria de ser o guardião das mãozinhas? O guardião das mãozinhas são quando as pessoas levantam a mão e escrevem no chat, vamos informando as construções. Então, se várias pessoas levantaram as mãozinhas, nós vamos falando, olha, essa pessoa levantou as mãozinhas, ela pode trazer uma pergunta, ver as pessoas que gostariam de trazer a resposta ou construção com essa pergunta, e assim por diante. Alguém gostaria de assumir? Para dar movimento na dinâmica, hoje eu vou estar assumindo, mas é sempre importante que, eu sempre falo isso, né, que assumamos de cooperação, tá bom? Normalmente quem assume as mãozinhas dá um pouco mais de movimento dentro da construção de animação. Bom, então temos os nossos guardiões, temos a nossa organização da dinâmica de grupo. Vamos começar então com a reflexão que estávamos fazendo? Durante esse período, olha, eu vi que o Matheus chegou, a Camila também, sejam bem-vindos, bem-vindas. Estamos começando. Então, dentro dessa construção, nós estamos falando como aprendemos e estamos trocando as práticas de como aprendemos, na perspectiva de comunidade de aprendizagem. Dentro disso, estamos fazendo algumas partilhas das dificuldades que estão ocorrendo em cada localidade, a partir dos projetos, né, ou formação de núcleos, ou formação de ciclos, oficinas, para que consigamos trazer e trocar uns com os outros o que é possível ser feito dentro dessa construção. Então, inicialmente, tanto a formação, né, das novas condições sociais de aprendizagem e educação, ela traz também essa possibilidade de desenvolvimento de perguntas, de dúvidas, ou até de como funciona isso, como que eu consigo fazer dessa forma, o que eu posso fazer, a partir do que eu estou fazendo agora, também expor a construção que está fazendo. Então, estamos nesse momento do como aprendemos. Aí eu gostaria de perguntar para vocês, quem gostaria de trazer uma pergunta, uma dúvida, um questionamento, uma construção que está fazendo? É aberto a todos e a todos, tá? Viviana, sinta-se também muito bem-vinda, tá? Mesmo quem está chegando, é aberto a todos para construirmos juntos. Eu ia levantar a mão, mas esqueci. Desculpa. Você quer que a gente fale sobre como nós aprendemos, cada um com a nossa visão de aprendizagem, é isso? Eu não entendi. Vou contextualizar, então, Bianca. Por favor, eu prefiro.
Vou contextualizar aqui. Nós, normalmente, estamos já alguns encontros desenvolvendo as 7 perguntas da complexibilidade da aprendizagem. Nessas perguntas, nós temos, vocês conseguem olhar ali no Drive também, nós temos o porquê aprendemos, então nós desenvolvemos questões do entendimento de por que aprendemos. A segunda pergunta é onde aprendemos. A terceira pergunta é quando aprendemos. A quarta é o que precisamos aprender. A quinta é com que e com quem aprendemos. A sexta é como sabemos que aprendemos. E a sétima é como aprendemos. Então, todas essas construções, elas estão no desenvolvimento da aprendizagem complexa para entender o seguinte: como funciona o nosso processo de aprendizagem. Então, nós estamos compartilhando como funciona o processo de aprendizagem do ser humano, sempre a partir da perspectiva da comunidade de aprendizagem e do nosso entendimento, para ver o que nós podemos construir nos projetos, nas localidades sobre essa construção, e também trazemos as perguntas, né? Olha, eu estou com uma dificuldade, o que seria, como fazer dessa forma? Dentro disso, as últimas questões que nós trouxemos foram os currículos, os testes, formação de professores, critérios de avaliação, roteiros, portfólio, competência, habilidades, foram as últimas questões que nós trouxemos, e a partilha dos projetos, certo? Sim. Porque o meu estilo é bem um bocado diferente, né? Eu sou há 5 anos que eu faço parte do projeto, só que eu sou uma fugitiva, que eu volto, porque o meu estilo de aprender é um bocado diferente de todo mundo, né? Eu aprendo sozinha, venho aqui, volto, então a minha forma de aprender é porque eu desaprendi, né? Eu saí da escola, eu sou uma fugitiva educacional, como eu brinco, né? Eu saí da escola, eu sou uma diplomada, e que eu aprendo de uma forma muito diferente de tudo. Eu desaprendi aquela forma que é da escola, né? De tudo, então eu aprendo de uma forma muito mais, como agora aqui, que eu pedi aqui, inclusive, para ser essa guardiã, porque é o que eu gosto de fazer. Eu gosto de aprender através da experiência das outras pessoas, da visão das outras pessoas, e analisar depois através da minha. Não sei se eu faço por entender. E eu só consigo aprender escrevendo, porque eu preciso escrever para poder aprender o que eu faço, né? O que eu aprendo, eu tenho essa necessidade, é igual minha pinga diária, né? Então, para mim, qualquer coisa que eu preciso escrever. E quando eu desaprendi tudo isso do sistema tradicional, eu criei essa minha, entre aspas, né, que não foi sozinha, né, essa minha técnica de aprendizagem. Né? Então, eu sou uma pessoa que sou muito crítica. Olha, que eu não sei se eu estou o tempo, porque normalmente eu me empolgo um bocado quando eu falo de aprendizagem, né? Então, eu tenho um sistema diferente de aprendizagem. Inclusive, tem aí uma portuguesa que é de Aveiro. Eu morei em Ilha há muito tempo. Minha melhor amiga é de Aveiro. Então, assim, tem uma visão de educação hoje um pouco diferente, bem crítica, por tudo que eu vivi dentro da escola, dentro de Aveiro e Ilhavo, e todas as escolas que eu passei, que foram muitas, né? Eu sou uma desescolarizada completamente da raiz. E é isso. Então, se eu puder fazer um texto sobre isso que você colocou no Google Doc, é porque eu sou muito melhor com a escrita do que as palavras, sabe? Eu não gosto muito de falar, eu estou me forçando um pouco aqui agora a falar. Porque esses 5 anos eu vivi sempre muito, muito, muito escondida nos chats e quase raramente falava. Então, agora eu estou nesse processo de aprendizagem de falar. Não sei se faço por entender. Essa é a minha grande dificuldade hoje. Porque eu aprendi a me expressar escrevendo. Entendeu? Então, esse é um trabalho que eu tenho que fazer comigo hoje, que eu espero contar com esse grupo para eu poder desenvolver essa parte da aprendizagem que eu tirei de mim, mas que eu quero colocar outras de novo. Não sei se eu faço por entender. Eu sou um bocado complicada. É isso. Que bom, Bianca, bem-vinda. É assim mesmo, tá? Aqui todas as construções são ligadas à comunicação. Como nós trabalhamos também a humanização, está ligada às relações humanas, e a aprendizagem, ela é única para cada um, sem dúvida aqui. Nós chegamos à conclusão dentro dessas construções que a aprendizagem
para cada pessoa, ela ocorre de uma forma, né? Todos nós somos diferentes, especiais, e temos a forma de construir a nossa aprendizagem, tá bom? Então, compartilha conosco as dúvidas, perguntas, as construções que você estiver fazendo. A proposta aqui é construir comunidade de aprendizagem. Sim. Então, mesmo que cada um tenha, né, o seu tempo, a sua forma de fazer, que é assim que é mesmo, né? Nós trabalhamos com esses núcleos, com os projetos, com as oficinas e os círculos para desenvolver em cada localidade como está sendo. E aí, trazendo essas perguntas, como é que eu posso fazer, tá bom? Então, se tiver dúvidas ou perguntas, seja bem-vindo a trazer também. Olha, foi incrível, a Viviane e o Matheus, mas a Viviana foi um segundo, 1 milímetro de segundo antes. Brincadeiras, bem-vinda, Viviana. Então, pronto. A minha questão é muito precisa e tem a ver, eu não sei se eu posso colocar aqui, que tem a ver com uma live que eu vi. Não sei se posso fazer essa questão, sendo o assunto relacionado com um exemplo de uma live. Sim? Se for as lives correlacionadas, você está falando das lives que nós fazemos na quarta-feira, é isso? Tem a ver com um exemplo que foi dado lá. E há uma questão que me intriga. Não sei se é o momento ou se tenho que esperar para o momento da live. Sim? Por favor. Está bem, então. Eu julgo que acho que foi a Mariana e o Bruno que estavam a dar um exemplo do que aconteceu lá na Escola da Floresta, um momento em que eles tinham que fazer um trabalho, precisavam de pinturas ou algum material, salvo erro, e portanto não tinham, e então depois foram perguntar e não havia verbas, as crianças não sabiam que eram verbas, e a partir daí começou-se a explorar outro mundo de como é que funciona o financiamento das escolas e o próprio Estado, como é que ele está construído, e então eles depois disseram que houve um momento em que houve reuniões com os vereadores, e se eu percebi bem, as crianças é que falaram com os vereadores. E depois até se conseguiu arranjar uma solução. Mas eu fiquei muito intrigada como é que os adultos reagem a esta abordagem. Como é que eles, sendo de uma instituição, reagiram a essa abordagem? Fiquei intrigada com esta questão. Bom, Viviana, hoje o Bruno não está aqui, nem a Mariana, mas eu posso responder para você, porque as crianças também conversaram com o prefeito na localidade do projeto que nós temos e conversou, teve essa possibilidade também de ter esse desenvolvimento das crianças. Então, o que eu posso dizer para você com relação a isso é que, normalmente, os adultos não estão preparados, muitas vezes, né? Principalmente no campo político, quando você vê crianças vindo conversar, a primeira reação, às vezes, é ficar meio, nossa, assustado, né? Como que as crianças têm esse nível de entendimento? Só que nós precisamos perceber uma questão. A aprendizagem, nós aprendemos em todo lugar, a todo momento, com tudo que nós fazemos, né? Não existe uma construção de um espaço assim, todo espaço é espaço de aprendizagem. Claro, quando nós construímos o espaço, nós possibilitamos que tenham os desenvolvimentos potenciais desse espaço, mas todo espaço é. Então, o que acontece é que quando a criança vivencia a assembleia, tem um dos dispositivos da comunidade de aprendizagem que eu não chamaria só um dos dispositivos, eu colocaria que é a ramificação principal da construção da comunidade de aprendizagem é a assembleia. A assembleia, ela se desenvolve, eu não sei se você já acompanhou, mas deve ter acompanhado pela Escola da Ponte, né, e depois... Sim, conhece. Então, a assembleia é o foco disso, porque quando as crianças, elas têm essa assimilação e elas se reconhecem como construindo com, elas não veem esse diferencial. Então, quando elas estão conversando com os políticos sobre as problemáticas que estão ocorrendo, elas estão falando do dia a dia delas. Elas chegam e falam, olha, eu estou com essa dificuldade, o que você pode fazer? Né? Então, elas têm esse entendimento. Mas a reação do outro lado é positiva? Não, por exemplo, quando acaba a conversa, eles não vão depois por trás falar com os adultos, perguntar, mas então como é que é isto? Trazem as crianças, isto tem que ser... Não há esse tipo de reação? Depende da localidade. Tem localidades que eu já acompanhei que a reação foi bem ruim, realmente. Depois eles falaram que não queriam mais conversar com as crianças, que isso não era coisa de criança. Essas colocações que nós já conhecemos.
mas tem outras localidades que não. Tem outras localidades que eles ficam tão impressionados que eles voltam para conversar com as crianças e, assim, sinto dizer, mas às vezes até acham isso uma boa forma de fazer uma certa publicidade, né? Porque Claro. falam, olha, estou conversando com as crianças e elas estão... Claro que não são crianças desacompanhadas, né? As crianças, elas têm a participação de todos os familiares, elas têm a participação dos responsáveis, então elas estão sobre uma construção de segurança, elas não estão... Claro. Né? Sempre é importante trazer isso, porque às vezes fala, só as crianças sozinhas. Não, as crianças elas estão com acompanhamento e uma base de segurança, sim. Porque é importante, o mundo adulto é diferente, nós sabemos. Mas essa questão, por exemplo, das responsabilidades e das problemáticas que estão sendo vivenciadas, as crianças percebem da mesma forma. É como quando falta algum tipo de alimento, como falta alguma situação que elas não conseguem fazer, como um material que elas precisam para poder estudar, ou pesquisar, ou pintar. Eu já conheci uma comunidade que estava desenvolvendo um projeto que as crianças elas não tinham tinta para pintar. Então, elas começaram a utilizar terra, começaram a fazer colorações com terra, só que elas não tinham material para quadro. Então, elas foram solicitar na prefeitura para ver se conseguiriam esses materiais para que elas pudessem fazer as pinturas. E elas chegaram, né, no plenário para poder falar com o prefeito, poder conversar, pediram para marcar. Então, assim, depende muito da localidade, da reação das pessoas, mas normalmente é polarizada. Ou acreditam que as crianças não deveriam estar ali, ou elas acreditam que, nossa, essas crianças estão mostrando uma outra forma. Aí se sente atraído à construção, né? Ok. Obrigada pela partilha. Obrigada. Agradecido, mas com certeza você vai ter, a gente vai trazer essa questão novamente também, e o Bruno pode colocar como foi exatamente, a Mariana também, aquela localidade, que eu saiba, eles reagiram muito bem, que eu saiba, tá? Acho que foi positivo, não foi o negativo, mas já vi negativo acontecer, mas não teve dano nenhum para as crianças, muito pelo contrário, as crianças ficaram ainda mais entusiasmadas por poder falar de novo e de novo, para garantir os seus direitos, então... Não vi um processo negativo com as crianças, é isso que eu gostaria só de dizer. Uma situação de obstáculo até uma situação que fortalece a criança, não é? Porque é um obstáculo, sabem que pode acontecer e que se calhar vão enfrentar muitas vezes situações desse género. Com certeza, e também traz essa questão do cidadão do mundo, né? Nós estamos perdendo muitos valores dos nossos direitos, porque nós entendemos bem os nossos deveres, mas muitas vezes se você pergunta, você conhece os seus direitos? A maioria das pessoas não lê os seus direitos, elas não sabem até que elas têm direito de chegar e falar, não, por que eu vou... Se sente até incomodada de ir até um local, né, de deputados ou de vereadores ou até da própria prefeitura para fazer uma exigência, para fazer um baixo-assinado, fala assim, nossa, não posso, tipo, na minha escola está faltando algum material, eu não posso ir até lá fazer isso. Claro que pode, não só pode, como deve, porque é importante se organizar para ir, todo cidadão tem o seu processo político, e se está faltando alguma coisa, ele tem sim que cobrar o que está faltando. Agradecida, Silvana. Então, é nesse sentido, tá, Viviane? Espero ter ajudado. Mas se alguém tiver alguma partilha também dessas construções, eu acredito que talvez a Maria Paula tenha depois alguma colocação a falar. A Maria Paula foi secretária de Educação de Mendes, e eu acho que ela passou por algumas questões assim, então é muito boa a perspectiva. Secretário de Educação, não sei se você sabe do Brasil, é nessa perspectiva do diretor de agrupamento de Portugal. Se eu não me engano, é essa a nomenclatura. Ok. Quer colocar um pouquinho, Maria Paula? Eu vi que o Matheus está com a mãozinha levantada, mas só para a gente trazer essa reflexão que é importante, né? Sobre até essa questão que o nosso amado Paulo Freire colocava, né? Todo cidadão, né, seja um aprendiz, é um ser político também, e precisa se politizar na sua construção educativa, já que a educação ela é integral, né? Então tem todas as dimensões, não só do ser humano, mas como as dimensões sociais também, né? Bom dia, pessoal. Na verdade, o Zizi, né, e os demais colegas aí do grupo, eu tive que fazer esse trabalho, desenvolver esse trabalho, inclusive com os profissionais, né? Nós fizemos isso a partir de uma dinâmica que nós fizemos, da Escola dos Sonhos, onde os profissionais da educação sonharam, né, sem limites, a escola que seria a escola dos sonhos de cada um.
E assim, nem os profissionais até os próprios gestores, né, na época não sabiam sobre como acontece uma compra dentro do setor público, né? Então nós tivemos aí não só com as crianças inclusive foi bem pouco, né? Porque com as crianças eu dependia dos educadores, né, para que desenvolvessem o trabalho, mas com os profissionais da educação também, quem quis, né, e foi um percentual bem pequeno também que desejou ter esse conhecimento, nós desenvolvemos através de encontros, né, dos educadores inquietos, onde até os amigos da educação humanizada estiveram presentes em parte deles, mas isso é muito importante, sim, e quando o professor também, o educador não tem esse desejo, né, acaba que também a gente não estimula isso na criança, né. Agradecida, Maria Paula. A Maria Paula traz essa na vertente da construção, né? Quando uma pessoa, o próprio secretário quer construir, mas ainda há as dificuldades, né? Aí eu só vou perguntar, Bianca, você gostaria de fazer um complemento a essa questão da Viviana? Sim, eu posso partilhar com ela, inclusive, o que eu vivi em Ilha Aveiro, que ela é de Aveiro, não é? Sim, Santa Maria da Feira. Ah, sim, eu conheço. Então, no meu caso, não foi assim uma construção com pessoas, porque foi ali que eu conheci o grupo, que é o Marés, porque até então eu não conhecia ninguém. Eu passei um problema na escola em Ilhavo, no agrupamento de Ilhavo, ali da EB2, ali em Ilhavo, com meu filho. Foi aí que eu conheci o professor Pacheco, porque logo que meu filho, como eu já vinha nessa jornada, né, de escolarização sozinha, já conhecia tudo, ele nem conheceu o professor Pacheco ali, que foi ali que ele me conheceu, eu enfrentei um agrupamento de Ilhavo sozinha, porque o meu filho questionou coisas dentro do agrupamento logo que ele entrou, como xenofobia, sendo filho de português, passou por privações de água, passou por várias coisas que nenhuma criança deve passar, justamente porque meu filho sempre eu ensinei a ele os seus deveres e seus direitos, e por eu conhecer um pouquinho sobre os direitos, eu intervi logo isso e tive polícia a me perseguir. Então, assim, é uma experiência que cada um tem, né? A minha foi um bocadinho mais trágica, porque como eu fui afrontosa e fui contra um processo de, entre aspas, degradação que estaria ali fazendo ao meu filho, tudo contra aquilo que a educação prega hoje, né? É tudo que nenhuma criança, nenhum ser humano precisa passar. E tive polícia à porta em Ilhavo. Tentei denunciar o CCPJ, só que o CCPJ de Portugal é diferente do Brasil, porque em Portugal a escola, o próprio CPCJ, ele é articulado junto com a escola, que é uma hipocrisia, né? O próprio professor, que tem, de repente, é um puxa-saco ali do diretor, vai cobrir as coisas que o diretor faz. E eu tive esse problema em Portugal, tive uma perseguição aí por querer denunciar um agrupamento por maus tratos a um meu filho, fora os outros que eu soube depois, entendeu? E foi aí que eu entrei nesse grupo. Então, cada um tem uma visão da gente, como é que é o sistema que a gente vive. Então, é uma experiência minha que eu vivi em Portugal, que aí eu partilho consigo. Obrigada. Agradecida, Bianca. Não é simples, né? Toda mudança, toda transformação, ela exige muita perseverança, resiliência, entendendo que a gente está trazendo uma nova visão, né? Então, uma força, coragem, não desanimem, né? Por mais que seja difícil, nós vamos construindo. O importante é não deixar isso entrar no coração. Sempre falo isso, né? Manter o coração firme e vivenciando o que é possível. A Rosângela tinha levantado a mãozinha. Deixa eu perguntar, Rosângela, também é com relação à questão da Viviane? Só para perguntar, não é outra questão? Então, deixa eu só... Partilha? Silvana, você sim, né? Eu não quero tirar as coisas, mas eu só iria mudar de 5 para 3 minutos, porque a gente já tem uma fila de gente e nós temos 20 minutos para terminar o encontro. Pode ser? Se precisar de mais tempo, é só dizer. Então, vou colocar 3 minutos em vez de 5, tudo bem? Pode ser? Ok. Então, só perguntando... o Matheus estava com a mãozinha levantada. Bianca, você
Tá com a mãozinha levantada? Você terminou de se colocar? Só confirmando. Ah, já, desculpa, eu esqueci de abaixar. Já, obrigada. Tranquilo. O Matheus estava com a mãozinha levantada antes da Rosângela, porque a gente estava trazendo a questão com a Viviana, né? Matheus? Eu queria escutar um exemplo, ou mais de um exemplo real de chão de escola, de organização pelos professores da assembleia. O cenário é assim, os alunos ainda não sabem muito bem o que é uma assembleia, como é que funciona e tal. Então, eu imagino que assim, o professor vai ter que ensinar de alguma forma, né? Vai ter que organizar ali a coisa. Eu queria escutar exemplos dessa organização aí, por parte dos educadores, pensando assim, na faixa ali dos 10 anos, então já não é mais não é ensino fundamental 1, vamos dizer, é mais para o ensino fundamental 2, então pensando assim, 10 a 14 anos, e pensando em ensino médio também, tipo ali dos 15 a 17. Alguém gostaria de trazer alguma colocação sobre essa questão da Assembleia? Bom, eu vou começar então, aí depois se vocês quiserem trazer alguma colocação sobre a Assembleia, seria importante para trazer algumas práticas, né? Então, Matheus, com relação à construção da Assembleia, a Assembleia em si, ela só funciona depois de um tempo mesmo, ela é uma construção. Ela começa primeiro como as rodas de conversa, o que a gente chama de roda de conversa, o que a gente chama de trazer as pessoas para se comunicar, mas principalmente as rodas de conversa. Então, uma sugestão, assim, que eu daria para antes de chegar no processo de assembleia, é você reunir com eles, até para eles começarem a entender como funciona, e não adianta só explicar. Normalmente, nós temos uma tendência, como professores educadores, de querer explicar a situação. Explicar é muito bom, mas isso não resolve, porque precisa ter a vivência. A vivência faz com que se tenha um entendimento e compreensão do que está ocorrendo. Então, reunir com eles todo dia para começar a, de fato, vivenciar uma roda de conversa, para eles aprenderem a como dialogar e se comunicarem na roda de conversa. E sempre trazendo uma questão para eles terem que resolver, porque assim eles vão exercitando a construção desse diálogo para chegar na Assembleia. Então, temos um problema, olha, tá faltando, temos um brinquedo que todos querem, no caso, 17 anos não vai ser brinquedo, mas digamos que tem jogos, ou digamos que tem materiais, né? Pode até ser um brinquedo, por que não? Mas normalmente não é. Então, quem vai estar com quanto tempo com esse material, quais vão ser as pessoas que vão estar assumindo a responsabilidade por esse material. Você também pode fazer com relação à questão de organizações, mas sempre fazendo com eles uma roda de conversa, para eles se acostumarem e assimilarem esse entendimento que eles precisam se comunicar. Porque normalmente, hoje em dia, principalmente com a era digital, nós perdemos um pouco esse campo de, olha, vamos combinar? Antigamente, quando nós tínhamos uma brincadeira, né, que eram as brincadeiras de roda, ou as brincadeiras que nós tínhamos que combinar para ver quem ia ser o quê e como funcionava, nós tínhamos muito essa comunicação. Hoje em dia, com as brincadeiras sendo mais digitais, ou pelo celular, ou não tendo tanta relação uns com os outros, nós acabamos por não fazer esses combinados, que são a construção dos acordos de convivência. Então, praticar isso pelas rodas de conversa é muito importante para chegar na Assembleia. Então, sugestão, todo dia, organiza com eles, ou todo momento que você estiver, para eles fazerem. Não precisa ser muito longo, 10, 15 minutos, 20 minutos, para eles irem vivenciando, experimentando e entendendo como funciona. E entendendo que eles têm que ter a construção, claro, do diálogo, eles têm que combinar, acordar. Tem um problema, como é que a gente vai fazer? Ao invés de você resolver o problema, você põe o problema para eles, para ver o que pode fazer, e fica ali aguardando para ver o que eles vão dizer sobre o problema e o que nós podemos fazer junto, que é o construir como, para eles entenderem como funciona a Assembleia. Quando eles já tiverem assimilado essa fase, que é anterior à Assembleia, que é as rodas de conversa, eles já vão ter essas habilidades e competências desenvolvidas com relação à comunicação. Aí eles vão conseguir chegar numa Assembleia.
Quando você perceber que eles já conseguem acordar e combinar questões para poderem fazer, é o momento de começar a trabalhar a assembleia. Qual que é a diferença da roda de conversa para a assembleia? A assembleia, você já institui toda a construção também, importante fazer já da dinâmica de grupo também. Ter sempre um guardião do tempo, ter sempre um guardião da memória, ter sempre também um guardião da fala, para eles irem desenvolvendo. Mas na assembleia, além da pauta, Silvana, vou precisar de 2 minutinhos, tá? Agradecer. Além da pauta, vai precisar também, que é o guardião da memória, vai precisar também da organização do que eles vão decidir. Na Assembleia, eles já vão começar a ter uma autonomia de decisão e eles mesmos vão solicitando a Assembleia. Só que isso vai acontecendo de uma forma mais natural. Por isso que eu digo que começa como roda de conversa e depois vai se tornando uma Assembleia. Só que a Assembleia é mais estruturada porque depois, inclusive, tem quem é o guardião da pauta, tem quem vai fazer a animação, aí já começam os grupos de responsabilidade, que eles já sabem o que eles têm que trazer para a pauta da Assembleia. Por exemplo, os grupos de responsabilidade estão com dificuldade em uma questão. Eles vão trazer, eles solicitam uma assembleia para conversar com os outros grupos, para ver o que nós poderíamos fazer sobre aquela questão que está tendo dificuldade. Então, eles já têm uma autonomia com responsabilidade daquilo que eles estão fazendo. Mas isso não é mágico, embora seja mágico, né, a magia do ser humano de se relacionar, não é mágico para construir. Precisa primeiro começar com essa vivência da roda de conversa. E sempre trabalhando com decisões. Uma sugestão também é tomar muito cuidado para não virar um processo só de reclamações. Porque, normalmente, todo começo de exemplo de assembleia é um chegar e falar com o outro que fez isso, que fez aquilo, que não é bom, que não está legal, mas não chega a solução nenhuma. Então, sempre trazer, não, mas espera aí, a gente pode falar só de uma questão, mas a gente vai trazer uma decisão em conjunto. E trabalha com eles até eles chegarem numa decisão. O que é uma evidência de aprendizagem que a assembleia já pode começar e tem essa possibilidade de se desenvolver bem? Quando eles conseguem decidir uma questão em comum. E num sentido assim, bem, que você perceba que eles conseguiram se comunicar e conseguiram decidir ali. Ali, eu diria que é a semente da assembleia. A partir daí, a assembleia começa a brotar. Porque eles começam a entender que as decisões, elas são de cooperação. E que todos precisam se ajudar para chegar numa solução, porque eles estão trabalhando com. Então, olha, a Maria Paula até escreveu, é um exercício de crescimento diário. Com certeza, Maria Paula, querida, é isso mesmo. Então, eles vão começando a entender que eles precisam se comunicar para poder decidir as coisas. E essa decisão vai ajudar todos eles. Mas isso é uma construção. Eles não vão chegar nisso no começo. No começo, eles vão se revoltar, eles vão ficar chateados, eles não vão querer. Normalmente é assim. Mas a roda de conversa ajuda muito por isso, porque ela ainda tem um viés mais informal. Só lembrar de você organizar bem o tempo, para não ser também uma questão que seja assim, ad eterno, porque pode virar também um processo de só brigar ou não sair daquilo. Então tem que ter realmente uma proposta de construção de aprendizagem. A proposta está correlacionada a um tempo, está correlacionada a fazer uma decisão sobre alguma coisa e está correlacionada a todos terem que cooperar para chegar nessa decisão. Se não chegou no primeiro dia, fecha no tempo, no segundo dia volta a mesma questão, até eles tomarem a decisão, porque precisa ter esse entendimento para passar para os próximos passos, que estão correlacionados a um maior nível de autonomia com responsabilidade. É igual quando nós estamos começando a andar e nós ficamos levantando, aí caímos, aí levantamos novamente, caímos, até nós conseguimos sentir que o nosso pé está firme e nós conseguimos ficar de pé. É a mesma ideia da aprendizagem. Ela precisa ser vivenciada e sentindo a percepção que nós temos na construção da comunicação. Então, o que eu teria para dizer para você com relação a essa assembleia é isso, é a pré-assembleia e depois chegando nessa construção que se dará na assembleia. A partir dessas construções próprias que se dão do processo da dinâmica de grupo. Por isso que a dinâmica de grupo é tão importante para depois a formação dos grupos de responsabilidade que se darão a partir da Assembleia, tá bom? Espero ter ajudado. Pode mais? No mesmo assunto. Claro, Matheus, eu só a mesma questão, porque tem a Rosângela de mãozinha levantada, mas se for a mesma questão, a gente pode fechar a primeira construção com você e depois passar para a mãozinha dela, tudo bem? Só uma questão, a Maria Paula colocou aqui, os vídeos apresentados por nossa companheira na formação da alfabetização humanizada das crianças com futebol foi incrível para a compreensão.
Agradecida, Maria Paula, da alfabetização humanizada, né? Então, ela traz justamente esse desenvolvimento de como funciona, né? Os acordos que nós fazemos de forma mais natural, para depois chegar de uma forma que não é antinatural, muito pelo contrário, mas o natural é o cooperativo, não o competitivo. Porque, infelizmente, hoje em dia, naturalmente, que não deveria ser, está sendo competir e não construir com. Então, quem é o melhor, quem que vai fazer agora, quem que vai mandar, não é como nós vamos construir juntos, né? Tudo bem. Então, como gostaria de fazer, Matheus? Você quer continuar essa pergunta ou vamos... É só a questão assim, num momento de roda de conversa, estamos estabelecendo um acordo para um determinado tema. Os acordos sugeridos são todos ruins, vou falar assim, tipo assim, eles tem dois cenários. Um é tipo assim, eu como professor, eu falo, velho, eu acho que isso não vai funcionar muito bem. Será que eu intervenho? Será que eu faço, tipo assim, eu ponho uma postura de chefe aqui e falo assim, não, vai ser assim até uma solução melhor surgir. Ou então, tipo, no caso mais óbvio, que é tipo uma transgressão a valores, tipo assim, não, nós vamos sair na mão, filho, nós vamos resolver no soco, quem que vai pegar o objeto aqui. Aí, tipo assim, eu já intervenho, não, isso aí não pode. Isso é meio óbvio. Mas a questão é mais assim, soluções que não são tão boas e aí eu me coloco como chefe ou não? Matheus, eu vejo que é importante você acordar com eles que critérios de agressões, por isso que é tão importante os valores. Aí eu daria a sugestão de você desenvolver com eles quais são os valores, até 5 valores, que é a matriz axiológica, e desenvolver com eles os princípios desses valores, para eles terem o entendimento que os acordos vão ser correlacionados aos princípios. Por exemplo, bater um no outro. O que nós podemos fazer com relação a um valor para a gente não se agredir? Porque não dá para se agredir. Mas eu quero me agredir, mas aqui não tem como agredir. Aí é um momento que você tem que entrar com a proposição do critério. Dentro desse espaço de aprendizagem, nessa construção, nós estamos aprendendo a construção com, nós não estamos nos agredindo nesse espaço. Então, nós temos que ter aqui esse critério conosco. Esse critério ele vai estar correlacionado ao valor. Por exemplo, um valor do respeito. O valor do respeito é importante? Então, quais são os princípios do respeito que nós precisamos ter? Um deles, não nos agredirmos. Por quê? Porque quando a gente se agride, a gente não está aprendendo na construção do espaço que nós estamos. Então, aqui nós estamos aprendendo a trabalhar o princípio de cooperação. Então, você traz os valores que você tem do espaço de aprendizagem para ajudar eles a terem um entendimento que eles precisam fazer um alinhamento com esses valores. Eles podem escolher os valores deles, mas é importante você trazer os valores do espaço que trazem a construção de critérios do espaço. Porque tudo isso, como o Rogério tinha falado no nosso último encontro na formação, existe uma questão da institucionalização, que está ligado não a um processo estrutural, mas sim a uma construção de base. Sempre tem que ter uma base. A criança ou jovem, quando ele ainda está se educando, ele precisa é como o chão, é como a terra. Nós colocamos o pé na terra, nós temos que ter um chão para poder entender como é que a partir daí nós vamos caminhar. Então, você precisa possibilitar para eles a terra, dar o território, e a partir daí eles vão desenvolver essa construção, tá? Então, essa sugestão que eu teria também. Silvana, você gostaria de falar sobre isso também? Não, só gostaria de falar que nós temos 5 minutos, e se será preciso estender ou não, como vocês querem fazer, porque a Rosângela ainda tem que falar, né? Gente, se não der para hoje, eu posso falar no próximo sábado. Era compartilhar de uma experiência boa na escola dos meus filhos, mas se não puder ser hoje, tudo bem. Eu acho interessante ouvi-la. Também, de acordo. Vejo que seria uma boa, né? Estendemos mais 5 minutos? Pode ser? Posso começar? Boa tarde, bom dia, minha gente. Eu sou Rosângela Vidal. Eu me afastei um pouquinho porque tivemos um problema de uma morte de uma pessoa próxima, e aí eu estava um pouquinho reclusa, estou voltando hoje para voltar à partilha, e eu sou professora universitária, né? Então, assim, é um campo ainda difícil da gente ver realizações
deste, né, tipo da proposta de comunidade de aprendizagem, mas faço já muita coisa pequenininha na minha sala de aula, mas que tem me dado uma brigada, tem me dado bons frutos, mas a experiência de hoje é que foi na escola dos meus filhos. Eu tenho um casal de filhos irmãos biológicos, que foram adotados há 5 anos por mim, por nós, mim e meu marido. E aí, esse ano, a gente teve um problema na escola deles, que é uma escola bem legal aqui do Recife, né, que já faz muita coisa, inclusive, né, no sentido, ainda falta galgar algumas coisas, mas no sentido de comunidade de aprendizagem, mas, como todas as escolas, tem seus desafios. E esse mês, minha filha foi faltada com respeito, né, justamente o valor do respeito, da matriz axiológica, que com certeza está no PPP da escola, e aí ela foi agredida verbalmente na questão da adoção. Né? Isso foi numa sexta-feira. Ela tem 10 anos, está no 5º ano, e chegou para mim para contar. Né? E eu, como mãe, fiquei assim, bem triste, magoada, e foi uma outra criança do 4º ano que fez isso com ela, na sexta-feira. E aí foi ótimo ser na sexta, porque eu tive o sábado e o domingo para pensar, né, de uma forma baseada em tudo que eu escuto e leio das comunidades de aprendizagem. E aí, na segunda-feira, eu marquei uma reunião com a diretora, que também é dona da escola, né? A gente tem essa abertura lá por ser uma escola pequena, com a psicóloga e com a coordenadora. E aí, gente, eu trouxe o problema, mas já fui também com a solução. Eu, né, passei o final de semana com meu marido. Poxa, o que é que tá faltando? Assim, a vontade é chegar para a mãe do menino, para o menino e brigar. A vontade primeira de mãe leoa, né, de 2 filhos adotivos e tal. Depois eu disse, não, o que a gente precisa é informação e educação. Informação e educação, fui com isso na cabeça. E aí levei propostas para a escola, né, a reunião foi muito legal. Teve uma ata, né, a gente construiu um formulário que eles têm, de qual é a reclamação, qual era a pauta do problema e quais as ações que a gente vai tomar daqui para frente sobre os problemas. E aí a gente saiu com algumas, eu estou sendo bem rápida, tá, para respeitar o momento. A gente saiu com algumas ações, como, por exemplo, eu disse para elas, eu fiz, olha, eu acho que a escola, por exemplo, né, uma visão que eu tenho de mãe, vocês têm alunos adotivos, mas eu nunca vejo essa pauta, né, ser trabalhada. Eu vejo muito a pauta, por exemplo, povos originários, nossa ancestralidade, eles trabalham muito bem essa pegada, mas, por exemplo, a questão da adoção, não. Aí a diretora, fale sobre isso, como é que você acha que poderíamos trazer? Aí ela deu uma ideia, né, porque cada salinha lá tem uma biblioteca, aí ela falou, olha, a gente pode estar comprando livros sobre o tema para cada salinha, por exemplo, sobretudo as que têm criança adotada. Aí eu disse além disso, aí, e também a biblioteca principal, eu disse, é um passo. Mas, por exemplo, eu acredito que a gente educar e informar essas crianças de uma forma muito verdadeira, com histórias verdadeiras sobre adoção, é legal. Aí a diretora disse, então fale qual é a sua ideia. Eu digo, olha, eu e meu marido, a gente pode vir para fazer rodas de conversa, para realizar rodas de contação de história. Foi agregado na hora pela escola, já pediram sugestão para mim de livros, que eu faço parte de uma ONG de adoção, eu sou participante. E aí a gente trouxe uma sugestões de livros, eles já mandaram comprar e já vão marcar com a gente para a gente participar de contação de histórias sobre o tema, para ouvir eles também, porque ninguém faz isso porque é mal, criança não faz isso porque é má, é desinformação, que eu acho que a educação passa por aí. E eu fiquei muito feliz, porque eu vi realmente aquela coisa do território da escola ser da comunidade, eles escutaram a gente, tomaram as ações que a gente trouxe como ideias, e eu vi uma partilha muito boa. Era isso que eu queria dizer, que a gente escuta tanta coisa ruim, mas tem muita coisa boa também, pequenininha. Eu acho que é uma coisa pequena, mas eu acho que a escola vai crescer com esse passo, não só para os meus filhos, mas futuros adotados e outras crianças de lá. Olha isso. Agradecida, Rosângela, muito importante. Se você quiser trazer também como você está construindo isso, deixar essas sugestões, é importante também, porque a educação humanizada, né, a comunidade de aprendizagem, ela trabalha com todo o ser humano integralmente. Então, é importante trazer também essas evidências, se você quiser apresentar também, sabe que fica gravado, outras pessoas vão ter possibilidades também, quem sabe outros pais e mães
se animem também a entrar na escola, fazer parte, construir porque é isso que precisa, é assim que começa uma comunidade de aprendizagem, normalmente pelos pais, pelas mães, que entram na escola e percebem que eles são escola também. E aí... Exato. Eu estou fazendo isso, sabe, comendo como diz aqui no Nordeste, comendo pelas beiradas, assim. Vai colocando uma coisinha, depois a escola, porque se a gente já chega, a comunidade de aprendizagem, vamos mudar, não sei o quê. Muitas vezes eu acho que é por aí, são essas ações. E a gente pode partilhar isso também lá no Drive, essas ações? Ou não? Claro que pode, coloca. Certo. E quando aconteceu, falo a vivência mesmo. Sim, com certeza, é importante. Isso aí é muito importante para construir dar ideias, né? Olha, os pais às vezes falam, nossa, eu não sei o que fazer. Aí vê o seu relato e fala, olha, tem uma forma de fazer. Por isso que nós compartilhamos tanto as práticas que nós fazemos, os projetos, as organizações, para ser possível essa questão. Tá bom? Agradecida, Rosângela. Eu sei que a Silvana está com a mãozinha levantada, porque é a guardiã do tempo, né, Silvana? Dessa vez eu quero falar, agora não é só por causa do tempo, agora não é para chatear vocês. É interessante as partilhas que vocês tiveram, e eu queria dizer uma coisa que primeiro, comer pelas beiradas é a melhor maneira de implementar mudanças. E se você observar, as mudanças ruins que a gente tem, todas elas vêm pelas beiradinhas. Quando você vê, elas estão aí. O neoliberalismo, ele foi entrando, ele nunca entrou. Foi entrando. Então, assim, os maus têm um plano. Por que a gente não tem o nosso? Né? Então, não chegar a uma instituição e falar, vim aqui para mudar tudo, é 100% certo de que eles vão te chutar para fora. Então, assim, comer pelas beiradas, fazer os seus planos, começa de pouquinho, mas com um plano, sabendo onde quer chegar, é importante. E a outra coisa que eu queria dizer, que também está relacionada a isso, das partilhas que a gente ouve, eu acho que é muito interessante que a gente chegue aos lugares que a gente vai a partir do problema, de uma solução. Então, é mais fácil identificar uma oportunidade de fazer uma assembleia, por exemplo, do que chegar a dizer, a partir de hoje nós vamos fazer aqui uma assembleia. Então, em vez de instituir assim, uma mudança e dizer, olha, vou criar aqui alguma coisa, do nada, é mais difícil as pessoas engajarem. Mas se, por exemplo, está aqui um problema que apareceu e sempre vai aparecer um problema, onde tiver gente, então, olha, vamos agora fazer aqui uma reunião e conversar sobre isso. Então, identificar as oportunidades, identificar as situações e começar esse diálogo, não precisa dar o nome de assembleia, né? Então, é uma maneira da gente começar a fazer. Então, assim, a gente começa a mudança resolvendo o problema, não é? Então, olha, apareceu aqui uma situação, identifica, esteja atento, ó, aqui é uma oportunidade de eu começar a fazer o meu trabalho. Muito mais do que chegar lá e falar, a partir de hoje nós vamos fazer diferente. A chance de ser rejeitado é muito maior. Mas, enfim, é isso. Nós temos 1 minutinho só, e eu já terminei. Agradecida, Silvana. Sim, muito importante. A gente utiliza aqui o termo estratégia, né? Tenhamos estratégias para chegar nas localidades e fazer a construção. Mas o nosso tempo está chegando, então. Alguém gostaria de fazer mais alguma colocação? Senão estaríamos encerrando a nossa formação por hoje. Então, agradecida a todos. Uma feliz Páscoa também a todas. Uma alegria, que sejam de relações humanas, que sejam de construções de ser. Sim, Bianca. No caso, eu vou fazer o texto baseado no que todo mundo falou aqui. Bianca, O que você... A guardiã da memória faz uma construção em síntese daquilo que você viu importante da construção que foi feita. A gente pode colocar naquele drive que está compartilhado aqui, tá bom? Perfeito. Aí eu faço e entrego até a próxima reunião, correto, Maria? É Mariana, né? Não, é Zizi. Zizi, desculpa, eu troco de nome. Aí eu posso fazer a construção de que cada um falou aqui, que eu acho que é relevante e importante para a gente adicionar lá, e aí coloco lá. Mas para a próxima reunião já estaria pronto, correto? Sim, aí pode ser, se você está se propondo. Tá ótimo. Tá bom? Agradecer. Tá bom, Zizi. E obrigada e bom Natal para todos. Um dia Páscoa com Natal, mas é isso mesmo. Feliz Páscoa. Bom Natal não, boa Páscoa, gente. Eu sou louca, então acho que relevem. Já tô adiantando. Obrigada. Feliz Páscoa.